Nascia aqui, numa casinha de taipa, a Beata Maria de Araújo, em 24 de maio de 1863. Vamos para a história? O povoado de Juazeiro era um distrito do Crato, no Cariri cearense. Era o lugar que depois viraria a cidade de Juazeiro do Norte. No local morava o casal Antônio da Silva Araújo e Ana Josefa do Sacramento. Vinham de uma família pobre de negros e mestiços. Não é possível precisar o ano em que Maria Magdalena do Espírito Santo de Araújo nasceu, pois só foram encontrados os registros de nascimento dos seus 11 irmãos, relata a historiadora Fátima Pinho. Por isso, a estimativa é que ela tenha nascido ali no dia 24 de maio, entre os anos de 1861 e 1863. Em uma carta de Padre Cícero, ele relata que conheceu Maria ainda criança, quando ela tinha ali entre 8 e 10 anos. À época da sua primeira comunhão, o sacerdote percebeu na menina dotes especiais e se tornou um diretor espiritual. Assim, ela recebeu do sacerdote o conselho de dedicar a vida à religião. Visões, estigmas pelo corpo e outros eventos espirituais já haviam sido relatados em 2 jornais de Fortaleza, com notícias sobre uma virgem piedosa. Entre esse encontro do padre com a beata até a ocorrência do sangramento da hóstia, tem relatos de Maria de Araújo tendo êxtases, colóquios e manifestações místicas, aponta a historiadora Fátima Pinho. Tudo mudaria em 1889, quando a beata teria entre 26 e 28 anos. Na sexta-feira antes do carnaval daquele ano, a jovem estava em oração com outras mulheres, pedindo por um bom período de chuvas na região. Ela participava de uma novena e recebeu a comunhão pelas mãos do Padre Cícero ao fim das orações, conforme detalha Dia Nobre, escritora e historiadora. Na boca de Maria de Araújo, a hóstia se transformou em sangue, segundo os relatos da época. A partir deste momento, ela começa a manifestar esse sangramento todas as quartas e segundas-feiras, durante o período de 2 anos, mais ou menos, até meados de 1891, complementa dia. A notícia logo se espalhou, e mesmo sem o reconhecimento oficial, a população queria conhecer a cidade como Terra Santa, com um Padre Santo e uma Santa Virgem, dando aí início às peregrinações a Juazeiro do Norte. Uma comissão nomeada pela igreja foi até o povoado. No período, a beata Maria de Araújo passa por uma série de exames médicos e interrogatórios, que se estende aos padres, personalidades e outras beatas da região. Descartados problemas mentais e físicos na beata, os eventos são chamados de extraordinários mais de uma vez. A igreja não aceita o relatório desta comissão, afirma a historiadora Fátima Pinho. Uma segunda comissão é nomeada pela diocese. Inicia-se as perseguições. O inquérito liderado por um pároco de Quixeramobim teve métodos duvidosos, conforme a historiadora Dia Nobre. Ele prende a beata Maria de Araújo dentro da casa de caridade. Há relatos de que ele a deixou jejuando a pão e água, que ele a mantinha com a boca aberta por muitas horas, de joelho nos milhos. Então tem aí uma tortura dessa mulher para que ela negasse os fenômenos ou dissesse que ela produzia esses fenômenos de forma falsa. Conta. Pouco tempo depois, o resultado da segunda comissão diz que os eventos são um embuste. A reação é uma pressão grande popular e de parte do clero local. Um padre da primeira comissão traduz os depoimentos colhidos para o italiano e envia a Roma. Ao mesmo tempo, o bispo à frente da igreja no Ceará recorre ao Vaticano na esperança de uma solução que acabe com as romarias em devoção a Maria de Araújo. Em posse dos depoimentos e inquéritos, um relatório da Congregação para a Doutrina da Fé, representando a Santa Sé, reafirma a negação dos milagres e pune os envolvidos, suspensão para os padres e isolamento social para a beata. O padre Cícero, durante os processos, foi em defesa da beata. Para a historiadora Fátima Pinho, isso demonstra que ele teria sim sido o primeiro devoto das manifestações divinas em Maria de Araújo, se recusando a se retratar para reverter a punição determinada pela igreja. Um sacerdote francês reagiu com ceticismo à história. Pierre Auguste Chevalier foi reitor do seminário da Prainha, no Ceará, onde o padre Cícero estudou. Mesmo com os relatos de supostas aparições da Virgem Maria na cidade francesa de Lourdes e outros milagres narrados no Velho Continente, Chevalier não concebia algo semelhante no Nordeste, blasfemando:
Nosso Senhor não iria deixar a Europa para fazer milagres no Brasil. Voltando às decisões da Santa Sé, em um último comunicado em 1898, a beata deveria ser afastada e que medalhas, orações e objetos de devoção a ela deveriam ser queimados. A historiadora Fátima Pinho afirma que a falta de reconhecimento da beata cearense é atribuída a ideias excludentes. O fato acontecia num povoado do interior do Ceará. Não era nenhuma vila. Era uma mulher pobre, negra, analfabeta no final do século XIX, no país que tinha abolido a escravidão há pouco tempo. Nos anos iniciais, o povo das primeiras romarias tinha como figura central a Beata Maria de Araújo e a devoção ao sangue precioso de Jesus, que brotava da hóstia e dos estigmas no corpo dela. A partir de 1892, as peregrinações voltaram o foco para Nossa Senhora das Dores. E a perseguição continuou. Um elemento importante para que a memória da beata fosse esquecida foi uma proibição voltada aos leigos. Eles só poderiam ter acesso à confissão e aos demais sacramentos se declarassem não acreditar nos milagres da beata. Dia Nobre conta: naquele contexto, você dizer para o católico que ele não tem direito ao sacramento é algo extremamente grave. O que estava em jogo era a vida após a morte, a salvação eterna. Isso vai contribuir para o esquecimento dela na memória local. Assim como no nascimento, os registros da morte de Maria não deixam certezas, com a informação apenas do nome e da data. Ela tinha saúde frágil e faleceu em 17 de janeiro de 1914, no contexto da sedição de Juazeiro. Em 1930, o túmulo de Maria de Araújo foi destruído. Segundo a historiadora, isto foi feito a mando do Monsenhor José Alves de Lima, vigário local que não dispunha de autorização legal. Ficaram apenas restos do cabelo e do cordão de São Francisco, com o qual ela havia sido enterrada. Pessoal, em 1914, a Beata Maria de Araújo veio a falecer e foi sepultada aqui, na capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Eu vou com vocês até lá, onde estavam os restos mortais da Beata Maria de Araújo e que, infelizmente, ainda no século XX, pouco depois do seu falecimento, inventaram, né, uma reforma aqui, pedindo que tirassem o túmulo dela, porque supostamente atrapalhava a entrada dos fiéis por esta porta. Observem que é a terceira porta, tá? E violaram, né, o túmulo. Até hoje não se sabe onde estão os restos mortais de Maria de Araújo, a Beata Maria de Araújo. Ficava exatamente aqui, ó, neste local.